Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e está começando mais uma aula do curso de Python, utilizando aqui o Raspberry Pi. Hoje nós vamos falar sobre tipos de dados. Tá bem legal. Vamos lá, vem comigo! Bom, para a gente começar a entender sobre a programação e, inclusive, aprender o Python, vamos primeiro entender o básico da programação, que é o quê? Na aula anterior eu comentei que um programa é uma lista de comandos, certo? Se você não assistiu a aula anterior, volta lá, aqui em cima tem um link para você ter uma introdução. Ensinei, inclusive, como você pode abrir o Python, o idle do Python, para você começar a fazer a programação. Mas, no caso, então, entendendo como que é um programa, vamos começar por aí. O programa é uma lista de comandos. Bom, esses comandos nós enviaríamos para o computador para que ele processe. Então, repare, um computador, assim como o Raspberry, que é um computador, ele é um processador de dados. É basicamente isso. Ele trata dados e processa esses dados para que a gente tenha, então, algum benefício. Aí você me fala, poxa, mas o computador, nele eu posso jogar um jogo. Olha, para que o jogo funcione, nós temos tratamento de dados. Todas as imagens que você vê no jogo são fotos, são imagens, são desenhos que, na essência do computador, isso são dados, são informações que estão gravadas em algum lugar na memória. Quando nós estamos jogando, essas informações são enviadas para a tela e nós vemos na tela aquelas imagens. Poxa, mas esse jogo tem sons. Os sons são dados também. São arquivos com dados que são guardados em algum lugar na memória que, ao jogar, nós ouvimos esse som. Esse som é reproduzido. Então, mesmo que não pareçam ser dados, porque quando a gente fala em dados, de repente a gente pensa num texto, num livro, em números, mesmo que não pareça dados, uma imagem, um som, eles lá dentro do funcionamento do computador são dados também. Então vamos entender que o computador processa dados. Por isso, na aula de hoje, nós vamos entender sobre os tipos básicos de dados. A partir desses tipos de dados, esses tipos básicos, nós teremos todos os outros dados. Hoje, tudo que nós tratamos no computador, eles acabam passando por esses tipos básicos de dados. Mesmo a internet, a informação que chega para mim de uma rede social, a informação que eu posto, um texto, uma imagem, um jornal que eu estou lendo aqui no meu computador, uma notícia, tudo isso são dados. Se você falar, poxa, mas e esse vídeo que você está assistindo agora que eu estou gravando? São dados também. Olha, tem uma câmera de uma filmadora aqui na minha frente que está transformando a minha imagem em dados, gravando esses dados num cartão de memória. Esse cartão de memória depois eu descarrego no computador e processo esses dados, transformando esses dados no vídeo. E depois eu subo esse vídeo lá para o YouTube. São dados. A câmera transformou a imagem em dados, os dados foram processados em outros dados, esses dados foram transferidos lá para o YouTube e foram guardados como dados. Então, até o vídeo que você está assistindo são dados, mas por trás disso existem dados básicos. Não vamos agora se preocupar por como que a gente vai montar dentro de um computador uma imagem, um vídeo, um som. Não é isso. A gente precisa, para aprender a programar em Python, os dados mais básicos. Então, vamos lá. A gente tem aqui na tela exatamente o programa que nós vimos na aula anterior, que é uma lista de comandos, ok? E vamos reparar que o computador, o programa, ele se resume a comandos, e esses comandos, eles podem trabalhar com dados. Os dados, normalmente, são tratados na memória do computador. Então, nós vimos aqui que, olha, eu tenho aqui o M1, ou seja, é uma parte da memória. Imagine a memória como se fosse um armário cheio de gavetas. M1 seria aqui uma das gavetas, onde eu fui lá e escrevi na gaveta M1. Na outra, M2, eu escrevi o que eu quis, o nome. Poderia escrever Flávio, poderia escrever qualquer outra coisa, gaveta 1.
mas na primeira eu escrevi M1. Então nessa gaveta eu posso abrir e colocar um dado ali dentro, como se fosse um bloquinho de nota, um post-it. Escrevo uma informação ali dentro e guardo no M1. Isso é a memória e o dado é a informação que eu coloquei ali no post-it que guardei ali naquela gaveta. Então nesse caso eu estou dando um comando. Esse comando a gente vai ver numa próxima aula, ok? Não precisamos ainda se preocupar por como ele funciona, o que é esse input, por que do parênteses, por que dessas chaves. Pouco a pouco a gente chega lá. Mas o importante é que tudo isso aqui é um comando dizendo para o computador, pedir para quem está usando o computador digitar algo. E antes dessa solicitação vai aparecer na tela lá, qual é o seu nome? Então eu vou digitar Flávio, dou Enter. O que eu digitei antes do Enter será enviado para essa memória, como se eu escrevesse Flávio no papelzinho e fui lá e guardei esse post-it lá na gaveta M1. Então, aqui na memória do Raspberry, nós estamos gravando esse M1 aqui. Então, nós temos comandos, temos o uso da memória para guardar dados e temos também processamento desses dados. A gente pode fazer cálculos com esses dados. Podemos, no caso, aqui, veja, eu tenho um texto que é o olá, ele está com esse mais, ele está juntando o que está na memória 1 e esse outro mais está juntando esse outro texto aqui, ó, tudo bem? Para que lá na tela apareça um texto só. Olá, Flávio, tudo bem? Veja que ele vai pegar aqui lá na memória o que eu guardei lá. Então a gente pode fazer cálculos com o que está na memória. No caso de guardarmos na memória, em vez de texto, nós podemos guardar também números. E aí passa a ser interessante porque a gente pode fazer contas com esses números. Como já demos uma introdução na aula anterior, eu posso somar, dividir, subtrair, calcular o resto de uma divisão. Enfim, a gente pode fazer inúmeros cálculos. A gente pode fazer, inclusive, cálculos lógicos. A gente ainda vai ter uma aula para falar um pouquinho sobre os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles tratam situações de lógica. Se algo acontecer e outra coisa acontecer, então qual é o resultado disso? É verdadeiro ou falso? Isso a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Mas olha, vamos abrir aqui um novo programa. Aqui um new file. Vamos trazer aqui esse novo programa. Vamos dar aqui o nome, Save As. Vou colocar aqui tipos, dados, salvar. Então vamos trabalhar com a memória, vamos guardar informações na memória. Vamos fazer o seguinte, de novo, vou colocar aqui nesse meu programa que a memória 1, nós vamos guardar lá na memória 1 um texto, vamos guardar o meu nome, como vimos inclusive no programa. Então, o primeiro tipo de dados que a gente vai tratar é esse texto. E o texto, eu colocando entre aspas, o Python entende que isso é um texto. Então, eu coloco aqui o meu nome, Flávio. Pronto. Só o fato de ter colocado aspas, eu já transformo esse dado aqui no tipo de um texto. Também, muito comumente no mundo da programação, o tipo texto é chamado de string. No caso do Python, esse string, nós temos aqui um nome para o string que é o str. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Vamos agora, numa outra posição da memória, aqui no M2, vamos guardar aqui um número. Número é mais fácil ainda do que string, porque eu posso simplesmente colocar o número diretamente. Quero colocar aqui quantos anos o Flávio tem. Então vou colocar aqui 45. Pronto. Como eu não coloquei entre aspas, o Python entende que isso é um número. Agora, poxa, Flávio, mas qual a diferença de um do outro? A diferença é que aqui nós estamos guardando um número, internamente lá na memória, isso é convertido para bytes, bytes, e ele vai ficar guardado esse número lá dentro da memória. Nesse caso aqui, o número 45, ele ocupa muito pouca memória. Já esse texto aqui, se eu colocasse o texto assim, você fala, poxa, mas e se eu colocar aqui assim, 45? Esse 45,
continua sendo um texto, porque nós colocamos aqui entre aspas. Então, nesse caso aqui, cada caractere do texto vai ocupar 1 byte na memória. Nossa memória é limitada, certo? Então a gente tem que se preocupar com isso. Claro que eu estou aqui, a gente está usando muito pouco a memória, dá para fazer muita coisa ainda com a memória aqui que a gente tem, seja no Raspberry ou em outro computador, mas quando a gente começa a ter um programa grande, a gente precisa se preocupar com o uso da memória. Mas enfim, nós temos aqui o tipo texto, que nesse caso aqui será guardado na memória em 2 bytes. O primeiro byte vai guardar o texto 4 e o segundo byte vai guardar o texto, não, o caractere, né? O caractere 4 e o segundo byte vai guardar o caractere 5. Já aqui, o valor 45 ele é guardado em um único byte. Para guardar um valor de 0 até 255, em um único byte cabe esse valor. Se eu quiser guardar um número maior, assim começa a ocupar mais espaço de memória. Mas só para a gente entender o porquê ter tipos diferentes de dados. A princípio é o uso da memória que nos levou a ter tipos diferentes de dados na programação. Mas na prática a gente também acaba tendo utilidades diferentes. Se eu quero mostrar algo na tela, eu utilizo o tipo texto. Ou se eu quiser fazer cálculos matemáticos, então eu utilizo o tipo numérico. Vamos ver aqui, eu vou utilizar um comando só para mostrar esse valor na tela, que é o comando print. E aí eu vou colocar aqui o M1 e aqui embaixo vamos colocar o print M2. Vamos rodar, vou dar um F5, ele pede para gravar, ok, e ele traz aqui o idle, veja, ele mostrou exatamente o que nós temos guardado lá dentro, 45 e 255. Reparem que aqui tanto faz, a gente não sabe se é um texto, se é um valor, ele simplesmente mostrou o conteúdo lá dentro da variável, dentro da memória. Agora, se a gente substituir, então, eu vou colocar aqui um Flávio, vamos dar um executar, veja que ele vai executar e pronto, mostrou um texto e aqui ele mostrou um valor. Bom, mas e agora? Vamos perceber um pouquinho como que é essa diferença entre um texto e um valor, a partir do momento que a gente quer fazer operações. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente vai colocar um outro print, mas eu quero mostrar o M1 mais o M2, porque eu quero juntar as duas coisas. Então, vamos colocar aqui o número de 45, só para fazer um pouco de sentido, vamos colocar aqui, Flávio tem 45 anos. Flávio tem, e eu quero que apareça o 45 na frente. Vamos dar um F5 e olha lá o que vai acontecer. Está trazendo para cá e olha, deu um erro. Porque eu estou tentando juntar 2 valores de tipos diferentes. Então, eu já não consigo fazer isso simplesmente sem me preocupar, ou seja, eu preciso tratar isso. Então, tudo bem. Apesar de ter um valor num tipo, eu posso converter esse tipo para o outro. Então, o que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra memória, M3, que eu vou guardar lá na M3 a variável, o conteúdo da variável M2, mas convertido para texto. Então, eu coloco str, entre parênteses, M2. E agora, nós vamos trocar aqui o M2 por M3. E eu mando executar. Olha lá, nós vamos ter agora, finalmente, o resultado que queremos. Flávio tem 45. Então, nesse caso, nós estamos, esse mais aqui está dizendo para o Python juntar. Eu tenho um texto que tem um conteúdo. Tem um outro texto. Veja, o M3 aqui já é um texto, porque nós usamos aqui essa instrução, esse comando de conversão. E ele converteu para texto. O M3 passou a ser o 45, só que já em texto, e aí aqui um foi somado com o outro, sem problema nenhum. Agora, se a gente quiser fazer uma conversão inversa, ou seja, de um texto para um número, isso também é possível. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui esse valor, que é o ano em que eu nasci, 1973, e vamos agora calcular quantos anos o Flávio tem.
eu quero mostrar que o Flávio tem tantos anos. E olha, para fazer esse cálculo, eu preciso, vamos colocar aqui numa outra variável, numa outra memória, M4, terá o ano atual. Estamos em 2018. Então, quanto é 2018 menos 1973? Então, vamos fazer a conta, porém, reparem, nós temos o M2 com um texto e o M4 com um valor. Então, aqui no M3, nós vamos agora fazer o inverso, ou seja, queremos converter o M2 para um número. Então, eu coloco aqui o comando int. Esse int vai converter esse texto para um número. Então, o M3 vai obter o número e não mais um texto, 1973. Então, com isso, a gente já pode vir aqui e colocar dessa forma. Vamos fazer um cálculo, vou colocar aqui M5 é igual a M4 menos M3. Eu posso fazer esse cálculo matemático porque os dois valores são números. Então, sempre que eu faço um cálculo, eu tenho que me preocupar com os mesmos tipos de dados. Fiz isso, o M5 então agora tem a minha idade, logo aqui eu quero mostrar o M5, correto? Opa, cuidado, porque o M5, qual é o tipo dele aqui? Veja que o Python faz isso de forma automática. Se nós temos aqui valores de um tipo, o tipo que será guardado na memória segue o mesmo tipo. Então, nós teremos na memória 5 exatamente o tipo numérico, de número. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar já na posição 6 esse valor mais convertido para texto, usando de volta o str. Então, eu pego o que está lá na memória 5, converto para texto e guardo na memória 6. E aí eu venho aqui e coloco memória 6. Vamos executar e ver se dá certo? Olha lá. Pronto, Flávio tem 45. E a gente pode até incrementar mais. Olha lá, a gente pode, em vez de colocar Flávio tem, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui na M1. Olha só, aqui estou usando nomes genéricos para a memória. Mas pouco a pouco é interessante que a gente utilize um nome aqui que diga qual é o conteúdo. Então, em vez de M1, vamos colocar nome. Em vez de M2, vamos colocar nascimento, nascito. Em vez de M3, aqui no caso vamos colocar nascimento, número. Ou seja, é um nascimento já em número. Aqui vamos colocar ano. Aqui vamos colocar idade. Tá vendo? Eu posso fazer isso. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui na memória. Fica muito mais fácil. Aqui, a idade é o quê? É o ano, olha lá, menos o nascimento. Tá vendo? O ano menos o nascimento. Fica mais fácil da gente entender, não fica? Porque eu estou colocando aqui nomes à posição da memória de uma forma em que eu entendo qual é o conteúdo desse nome. Então, eu tenho uma gaveta chamada ano, que o valor que eu coloco lá é o ano. E aqui vamos continuar. Então, a idade, aqui nós vamos converter a idade para texto. Então, vamos colocar idade texto. Aqui embaixo, vamos tirar isso e vamos fazer o seguinte. Agora eu quero mostrar que o Flávio, olha lá, o nome, mais um outro texto que eu vou colocar aqui embaixo, tudo bem. Vou colocar assim, tem, mais a idade, mais um outro texto, anos. Reparem que eu coloquei um espaço aqui, né? Para que ele mostre esse espaço. Olha lá como está ficando. Opa, eu esqueci um M2 em algum lugar lá. Aqui, olha lá. Vendo? Então aqui eu tenho que colocar nascimento. Aqui, nascimento. Aqui, idade, eu tenho que colocar idade texto, olha lá. Agora sim. Vamos testar. Então, pronto, Flávio tem 45 anos, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar. Eu quero colocar um outro print, também com o nome. Olha,
E agora vamos colocar assim, ó, nasceu em, fecho aqui aspas, e, então veja, eu pego o conteúdo da memória aqui, nome, que é um tipo texto, somo com esse texto e aqui eu somo com o quando que ele nasceu. Aqui, ó, nascimento é esse texto aqui. Vendo? Poderia usar essa variável aqui, essa posição da memória aqui? Poderia fazer isso? Não, né, pessoal? Se eu fizer isso, eu estou juntando um texto com um número. E olha lá o que vai dar. Tá vendo? Deu um erro. Ele não soube processar isso. Então eu preciso pegar essa informação numa outra posição da memória que está num outro tipo de dados. Então agora sim, Flávio nasceu em 1973. Então veja, estou fazendo cálculos com números e estou fazendo cálculos com texto. Então basicamente são esses dois tipos de dados que nós vamos usar para tudo. Claro que depois a gente vai se aprofundar um pouco mais principalmente nos números. Temos outros tipos de número, não só esse int, que seriam números inteiros, mas temos também números com decimais e assim por diante. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundando. Faça bastante exercícios como eu fiz, fazendo essas brincadeiras, pegando valores, colocando nas variáveis, na memória, dando nomes para a posição da memória e depois juntando, fazendo cálculos e usando aqui a função print para você ver o que aconteceu lá naquela posição da memória ou lá naquele cálculo, tá bom? Então é isso. Se você quiser apoio com programação e lógica de programação, não se esqueça aqui do curso de Arduino.net. Lá eu te dou todo o apoio, mesmo se você precisar de apoio com a lógica de programação, porque lá a gente utiliza o Arduino como base para início da programação. Lá no curso de Arduino, a gente te ensina a programação do Arduino, inclusive, através do Arduino, você vai entrar no mundo da internet das coisas. É um mundo realmente fascinante. Você vai aprender a programação, a linguagem de programação, terá o meu apoio via WhatsApp. Então veja, entre lá no curso de Arduino.net, você vai ter lá no site do curso todos os dados para você saber como que é. E eu estarei lá via WhatsApp para dar todo o apoio que você precisa para você aprender programação, lógica de programação e também aprender Arduino. Você vai ver o como é fascinante. Veja aqui no canal Brincando com Ideias o como a gente já consegue fazer tanta coisa com Arduino. E aqui o Python, lá na frente, a gente vai integrar com Arduino também. Ok? Então, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!